Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui com o nosso grupo da Loja Conde Saint-Germain, juntos, e recebendo nosso irmão Cláudio. E vamos hoje ouvir a palestra e depois, ao final, conversar um pouco sobre esse tema que realmente é importante, que mexe muito com a gente. Será que os seres humanos são mesmo bons? Essa é a grande questão que hoje o Cláudio vai examinar e sobre a qual nós vamos depois pensar, filosofar e discutir, porque é um assunto realmente muito difícil, com muitas nuances, né? Então tá, Cláudio, por favor, agora o espaço é seu, nosso irmão Cláudio Saraiva, né? Eu gostaria que você fizesse uma apresentação de você mesmo e depois começasse a palestra. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cláudio Saraiva, eu sou membro da Sociedade Teosófica há mais ou menos uns 10 anos e gosto muito desse tipo de tema, sou um curioso por excelência, digamos assim, e atualmente eu estou aposentado, mas eu já trabalhei muito tempo no serviço público, eu trabalhei na Marinha, trabalhei no Tribunal Regional do Trabalho, e minha formação é em engenharia. Então, eu gosto de estudar desde astronomia até física, ou seja, como eu disse anteriormente, eu sou um curioso por excelência. Então, a minha proposta hoje é falar sobre um tema que é um tema assim espinhoso, né? Um tema que chama atenção, principalmente em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo agora. É bastante interessante que a gente discuta isso. Então, sem mais delongas, eu vou começar a apresentação. Gente, olha só. Vamos pensar junto. O ser humano é bom? Como é que a gente parametriza isso, esse conceito de bondade e maldade? Para a gente responder isso, é necessário a gente estabelecer alguns critérios para a gente avaliar isso. Mas isso é extremamente subjetivo, né? Porque o que uma pessoa considera como bom pode ser para outra mal. Por quê? Porque os conceitos não são iguais para todos. Então, olha só, eu fiz uma coletânea de alguns pensadores para auxiliar nesse sentido. Então, Santo Agostinho colocou assim: se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pede, não sei. Realmente é uma coisa complicada, né? Você parametrizar o conceito do que é bom, o que é adequado para um e o que não é para outro. Eu acho que faz algum sentido, não? Só uma perguntinha, vocês estão me ouvindo bem? Olha, perfeito. Sim, sim. Então, eu fiz uma pequena coletânea. Thomas Hobbes, um filósofo, ele dizia o seguinte: o homem é o lobo do próprio homem. A condição humana é essencialmente má. Precisamos, pois, de algo que nos refreie. Então, segundo esse filósofo, o que ele concebe, o que ele entende? Que o homem por si só, ele tem a natureza má. Então, ele precisa de leis, precisa de freios, precisa de algo que o quê? Que o segure,
Para quê? Para que ele não vá para o seu estado natural. Agora, você imagina um pensamento desse na época de príncipes, né? De nobreza, isso aí é a festa, né? Tudo que se precisa para botar um cabresto numa população e fazer com que ela faça tudo que você quer, né? Então, já um pensador que é bem o oposto disso seria Rousseau. Ele diz o seguinte, que o homem nasce bom, a sociedade é o que o corrompe. A maldade não faz parte da essência das sociedades humanas. Será? É um pensamento radicalmente oposto, né? Mas nós vamos pensar juntos. Olha só um pensamento que Rousseau colocou. O primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer isso é meu, e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores, teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes, não escutem a esse impostor. Estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. É um pensamento que faz a gente pensar, né? Ele é bastante, eu diria até que em função dos valores que nós temos na nossa sociedade, seria não sei exatamente definir até como dizer, né? Mas seria um pensamento, no mínimo, revolucionário, né? Então, eu achei essa passagem na Bíblia, em Eclesiastes, que diz assim, a mesma coisa acontece com todos. Isso é o pior de tudo que acontece nesse mundo. O coração dessas pessoas está cheio de maldade e de loucura e, de repente, elas morrem. Eu sei que é difícil interpretar assim versículos soltos, mas se você interpretar apenas por isso aí, haveria o quê? Uma tendência a você acreditar no primeiro filósofo, no Hobbes. Por quê? Nós pensaríamos que o ser humano é, em essência, mau. Então, vamos seguindo. John Milton falou assim, de que importa o lugar onde resido, se sou sempre o mesmo e o que devo ser. Aqui, ao menos, seremos livres. Mais vale reinar no inferno do que servir no céu. Então, você começa a ver esse pensamento de você tentar estabelecer se o ser humano é bom ou ruim, já é uma coisa que vem de muito tempo, de muito, muito tempo. Então, é uma discussão que eu acredito que a gente não chega a uma conclusão. Aliás, a minha intenção não é dar a vocês uma solução, é instigar, é fazer com que vocês pensem. Em geral, eu gosto mais de fazer com que as pessoas pensem do que explicar alguma coisa. A característica minha, até como palestrante ou como orador, eu posso dizer que eu geralmente mais confundo do que explico. Então, olha só, essa primeira coisa, esse primeiro segmento seria, a nossa palestra tem 3 segmentos. O primeiro é o quê? É responder se o ser humano é bom ou ruim. Eu já fiz e já não cheguei ao objetivo, não respondi. Então, agora eu vou para o segundo segmento. A nossa sociedade, como ela é? Ela é capitalista, na sua maioria, sim. Nós temos uma concepção mecanicista de mundo, de Descartes, aquela coisa de ser humano como uma engrenagem, que isso ficou muito popularizado com a Revolução Industrial, né? A gestão do processo produtivo. Nós nos tornamos principalmente seres urbanos nos últimos, talvez, 1,5 séculos. E o que aconteceu com isso? Houve o processo de você padronizar as coisas. Então, se padronizou o quê? Tudo, praticamente. A própria educação, ela criou critérios que fez o quê? Que nós tratássemos todos de forma igualitária. Isso pode parecer, a princípio, uma ideia boa, mas ela não é assim tão correta. Por quê? Porque existe a diversidade humana. Então,
eu não lembro quem falou isso, mas não sei se foi o Rui Barbosa, nós temos que tratar desigualmente os desiguais. Então, é uma coisa que a gente não faz. Nós não temos essa característica. Então, vamos continuar analisando a nossa sociedade. A nossa sociedade é o quê? Ela é competitiva em excesso. Desde que você nasce, você é estimulado a ser mais do que alguém, mas você ter mais do que alguém, você precisa comprar, você precisa possuir. Isso não é bom. Ela cria uma certa coisa de aparentemente ser meritória, mas com isso ela cria um valor muito excludente, porque você não consegue ser sempre o vencedor. É como o americano fala muito, ele usa muito esse termo, né? Fulano é loser. Loser é o perdedor. Só que se você for pensar direitinho, o winner, que é o vencedor, geralmente é o campeão, no máximo o vice-campeão, o terceiro colocado. O resto é loser. Então, isso cria o quê? Uma coisa muito excludente. Vai criando muitas frustrações. Então, o que acontece? Nós não temos uma filosofia que partilhar as coisas seja incentivado. Você vê que os programas de televisão que são muito populares, como Big Brother, é matar o leão. Você vai, mesmo que você faça amizade na casa, existe algum grau de partilha ali, não pode ser. Um tem que ser o vencedor e aniquilar os outros todos. Então, nós temos isso, uma cultura de massa. Entendeu? Então, que nós somos receptores pacíficos das informações que nos são dadas e nós vamos absorvendo. A questão da cultura da moda. É difícil uma pessoa que não siga assim inteiramente ou parcialmente, pelo menos, a moda, porque senão ela fica completamente excluída dos meios. Por exemplo, se você for usar um terno que já tenha 20, 30 anos, você usa. Mas dependendo do meio que você for, você vai ser mal visto. Então, o que acontece com uma sociedade dessa? Nós manipulamos o quê? O desejo de consumo das pessoas. Ou seja, as pessoas estão sempre precisando consumir mais para serem felizes. Então, você geralmente é julgado, em padrões assim normais, pelo quê? Pelo que você possui. Muitas vezes nem pelo que você possui, porque às vezes é mais pelo que você ostenta. E muitas vezes você ostenta aquele bem, mas ele nem é seu ainda. Ele está em prestações, está financiado. Então, não é nem tanto pelo que você possui, mas pelo que você mostra aos outros. Então, isso cria o quê? Nós acabamos sendo muito individualistas e nos tornamos o quê? Muito indiferentes, porque as pessoas que não conseguem, que ficam abaixo de uma linha de pobreza muito marginal, nós tendemos a olhar para elas e fingir que elas não existem. Então, isso cria uma espécie de invisibilidade. Para quem? Para o pobre, para o mendigo que está na rua. Você olha para ele, finge que não vê, às vezes ele fala com você, você não responde. Então, é uma série de fatores que vão contribuindo para que essa sociedade seja desse jeito. Então, existe uma ideia utópica no sistema que você vai nascer, vai estudar, vai trabalhar a vida toda e depois o sistema vai te proporcionar felicidade. Você vai ser recompensado porque no final da vida que você trabalhou muito, entendeu? Você provavelmente vai ter uma vida que você vai descansar, vai ter uma casa, vai ter bens, e você vai usufruir do tanto que você trabalhou. Isso aí é uma coisa que vai sendo colocada. Será que isso é verdade?
Então, vamos continuar. Como eu falei antes, nós temos uma diversidade cultural acentuada. As pessoas são muito diferentes. Com as migrações, principalmente com a globalização, cada vez mais as pessoas estão se dispersando ao longo do globo, por conta de problemas que existem em determinados territórios, as pessoas são obrigadas a migrar. Então, o que acontece? Muitos grupos não aceitam a diversidade. Isso leva ao quê? A um comportamento fundamentalista. Você passa a ser o quê? Radical. Comportamentos radicais tendem a não ter resultados bons. Geralmente existem problemas. Então, o que acontece? Esse individualismo, ao mesmo tempo que a gente é extremamente individualista, nós ficamos muito solitários e sentimos muita necessidade de uma maior profundidade nas relações interpessoais, que cada vez mais estão distantes. Com isso, nós temos o quê? Uma tendência ao uso de quê? De muitas drogas, de remédios. A título de curiosidade, em 2010, o Brasil era o maior consumidor mundial de Rivotril. O pessoal bebe Rivotril que nem fosse água. Aquilo é uma droga. Uma droga que tem efeitos assim, não são poucos, não. Então, resumindo assim, qual seria a nossa sociedade? Como ela é? Vamos tentar falar assim, em poucas palavras. Extremamente competitiva. Isso aí não tem nem como discutir que não seja. Consumista. Imediatista. Nós queremos que não basta querer, nós queremos para agora. As novas gerações, principalmente, elas não têm paciência com nada. Elas querem tudo na hora. Nós temos uma pouca integração com o meio ambiente, ou seja, nós degradamos, nós não sabemos lidar com o meio ambiente. Nós desrespeitamos a outras formas de vida nos diversos reinos. Ou seja, nós devastamos, quer ser reino mineral, reino vegetal, nós não cuidamos de florestas, nós matamos animais. Então, e para concluir, a gente tem pouca empatia com as outras pessoas e pouquíssima o quê? Ética. Parece desesperador, né? Quando você olha assim. Mas aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai falar, como poderia ser uma transformação para uma nova sociedade? Lembre bem que eu não respondi ainda se o ser humano é bom ou ruim, mas eu estou tentando fazer o quê? Transformar a sociedade independente da resposta que nós tenhamos para isso. Vocês vão ver que é requisito, pelo menos na minha opinião, que o ser humano melhore. Eu não estou dizendo que ele seja bom nem ruim, mas que ele evolua. Eu acho que isso é um requisito para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, eu vou ter aqui, ao invés de tentar citar o que mudar na nossa sociedade, optei por buscar exemplos que tivessem já atingido esse nível. O primeiro exemplo que eu vou citar aqui é o do planeta Hipária. Esse Hipária é citado pela extraterrestre Eliana, que ela faz programas através da médium Mônica de Medeiros, eu creio que todos devem conhecer, e ela, vez por outra, ela faz citações sobre o planeta Hipária. Eu peguei praticamente de uma única vez no ano passado que ela falou muito sobre Hipária. Eu reuni algumas coisas aqui para a gente discutir e ver se vocês consideram adequado. Então, olha só. Primeira coisa que eles têm, assim, que chama a atenção, eles têm harmonia com o meio ambiente. Então, eles não têm matança de animais, eles utilizam os recursos naturais de forma adequada. Eu diria até que eles
usam os recursos mais ou menos como naquele filme Avatar. Lembra quando ele ia abater um animal, que ele pedia permissão ao espírito do animal pelo uso da carne? Eles lá não abatem animais, mas eu estou querendo dizer o espírito, a coisa da integração com o meio. Então, o governo lá é dos mais sábios. Eles são eleitos por aclamação. Então, basicamente, é isso. Não existe forças armadas, existem apenas os responsáveis pela defesa, que eles são, principalmente atuam em situações que o planeta seja atacado, mas geralmente o tipo de defesa é através de campos de força, ou seja, é basicamente não deixar que você seja agredido. Curiosamente, há turistas também em Ipária, de outros mundos, que vão lá o quê? Para verem como o planeta funciona. Então, é uma coisa que é interessante. Segundo a concepção do espiritismo, né, o planeta Ipária seria o terceiro grau, né? Seriam primeiro mundos primitivos, depois provas e expiações, e o que a gente fala muito de mundos de regeneração, eles estariam como mundos de regeneração, que é o que nós estamos indo para. Nós estamos tendendo a nos tornar um mundo de regeneração. Então, lá existe muita educação baseada em empatia, em artes, e terapias baseadas em sons. É igualzinho, né, gente, né? Tudo é sustentável. A energia, principalmente, que é usada lá, é energia solar, energia eólica, ou seja, energias limpas. Coloquei aqui também, esportes sem objetivo de competição. Isso é uma coisa que é bastante interessante, né? Porque, olha só, se você viver numa sociedade que você está sempre competindo, é que surge a questão do winner e do loser. Se você não compete, não tem winner nem tem loser. Tem o quê? Tem pessoas que se apresentam, elas mostram o que elas fazem, a arte delas, o esporte. Então, será que nós temos necessidade de ganhar sempre, de sobrepujar um adversário? Não seria suficiente nós nos apresentarmos e mostrarmos o que nós temos de melhor e apenas nos exibirmos? Isso é uma coisa que eu confesso a vocês que quando eu era mais novo, eu sempre fui muito competitivo. Mas de uns tempos para cá, essa ideia de não ser competitivo, ela entrou muito no meu cerne. E eu acho isso interessante, porque a partir do momento que você não compete, que você não precisa ter mais do que os outros, uma série de necessidades caem por terra. Uma série de exigências que você faz a si próprio também. Então, você se torna, no mínimo, uma pessoa mais light, entendeu? Mais tranquila. Seguindo. Curiosamente, em Ipária, ou Iparian, eu não sei bem qual é a grafia, porque eu não consegui descobrir, eles lá têm 4 satélites para comunicação mundial. E eles disponibilizam essa comunicação junto de energia e água sem custos. Ou seja, isso aí é gratuito para todos. Uma outra coisa curiosa é que não há posse. Tudo é compartilhado. Então, veja bem, se não há posse, se tudo é compartilhado, você não tem medo de ser roubado. Por quê? Porque tudo é de todos. Entendeu? Não vai criar necessidades tolas. Outra curiosidade, não há religiões, apenas consciência da fonte criadora. Gente, eu não quero dizer que cada planeta tem uma trajetória evolutiva. Eu não estou dizendo que esse aqui seja exatamente o nosso.
mas eu estou aqui estudando um outro planeta que seguiu por essa trajetória e é um planeta pacífico. Se vocês ouvirem a Mônica de Medeiros falar, vocês sabem que houve um cataclisma no planeta dela, por uma série de circunstâncias, e eles foram obrigados a migrar em naves, ficaram gerações nessas naves, até acharem esse planeta Hipária, que eles compartilham com outra raça que lá já existia, a raça nativa de lá. Então, veja bem o valor que esse povo dá ao compartilhamento. Por quê? Porque eles foram obrigados, durante gerações, a compartilhar essas naves e só sobreviveram porque eles tinham que dividir o que eles tinham e se ajudar extremamente. Deve ter sido uma coisa muito difícil. Então, a economia deles, todos trabalham para o todo e o todo mantém cada um. Eu, curiosamente, trabalho com bolsa de valores. Isso aí, a bolsa não poderia jamais existir no lugar deles. Nem tem como. Entendeu? Então, como não há ricos nem pobres, não há ganância. Entendeu? É lógico que existem indivíduos nessa sociedade que vão trabalhar, às vezes vão fazer menos que outros, porque o sistema não é perfeito. Mas existe um sistema de recompensas que eles dão às pessoas que se destacam mais. Mas o mínimo todo mundo tem. Então, isso cria um sistema que funciona razoavelmente bem, porque não há doenças no plano físico, só existem as doenças emocionais. Porque, como ela diz, o remédio, a dor é tido como um meio de você... Aliás, a doença é um meio que se impinge a dor para que haja o aprendizado. Então, se não há necessidade de aprender através da dor, não existe a necessidade de doença física, apenas as doenças emocionais, que são bastante cuidadas lá. Aí vocês vão dizer assim, mas Hipária é um lugar complicadíssimo, né? Difícil, você está falando de uma coisa muito além da gente. Tá, tudo bem, concordo com vocês. Então para seguir esse argumento, o que eu resolvi falar? Eu resolvi pegar alguma coisa que seja mais próxima a nós. Então, eu fiz um slide, não sei se tem um ou dois aí, que fala sobre um pequeno país, que chama Butão. Se vocês olharem onde é esse país, ele é longe, mas é longe demais. Ele é encravado, acho que, se não me falha a memória, entre a China e a Índia. Nos Himalaias, ele é um território bastante frio, bastante alto. Então, ele é uma monarquia atualmente. Olha só como é que funciona o Butão. Ele tem serviços de saúde gratuitos. Ninguém lá, não existe desabrigado. Porque se você tiver alguma situação que você precise de uma casa, vai ser provido a você um terreno para que você construa a casa ou tenha a casa, plante e você consiga subsistir. Curiosamente, não havia internet nem TV até o ano 1999. Também lá, o fumo é absolutamente proibido. Venhamos e convenhamos, né? Apesar das propagandas lindas que havia na década de 70, na década de 80, fumo não faz bem a ninguém, né? Está mais do que provado, você fuma realmente se você quiser afetar a sua saúde. E pronto. Existe uma lei local que estabelece que 60% do território do Butão deve ser coberto por florestas. No momento, ele está coberto com cerca de 71%. Ou seja, ele está além do que está estabelecido na lei. Eles, por conta disso, eles criaram... O turismo é permitido lá, só que é extremamente caro e controlado. Quando você vai para lá, você tem que pagar tudo adiantado, você vai ter todos os deslocamentos, você não pode fazer sozinho.
você vai ter que ser acompanhado por um guia o tempo todo. Existem algumas restrições, né? É proibido o casamento com estrangeiros, então não tente se apaixonar por ninguém de lá, porque você vai sair de lá, no mínimo, com o coração partido. Ainda vai arranjar problema para alguém lá também. E aí, para finalizar, uma coisa assim bastante curiosa, lá existe o Ministério da Felicidade. Olha só. Então, as coisas são feitas lá, elas são submetidas à população em geral para ver se aquilo é mais conveniente ou não. Ou seja, se elas trazem mais felicidade ou não. Então, existe até um índice, que é o FIB, felicidade, é o índice de felicidade interna bruta. Então, eu diria que o Butão, é lógico que tem algumas coisas, não tem internet, mas, assim, a grosso modo, é uma evolução muito interessante que talvez seja como uma sociedade humana no futuro tende a ser. Não sei, é apenas uma ideia. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não. Então, veja bem, eu agora estou optando por fazer palestras extremamente enxutas. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência para ouvir muita coisa. Quando é presencial, ainda tem, mas quando é vídeo, então, geralmente, eu limito em torno de 30, no máximo 40 minutos. E pelo cronômetro que eu estou vendo ali, eu acho que eu estou mais ou menos nisso. Então, resumindo, a minha proposta foi o quê? Primeiro, perguntar a vocês se o ser humano é bom ou mau. Respondi, não. Mas a gente vai conversar sobre o que vocês acham. Segundo, eu fiz um retrato da nossa sociedade atual. Praticamente, falei mais sobre a nossa sociedade capitalista ocidental, que é o meio ao qual nós estamos inseridos. E fiz um pequeno estudo de duas situações, que seria a cultura do planeta Hipária, que é um mundo de regeneração já há bastante tempo, que poderia nos dar um norte, né, uma ideia do que fazer, e uma coisa mais normal, digamos assim, entre aspas, né, porque está dentro daqui, não estou falando de Hipária, nem de Marte, nem de nada, outro planeta do Sistema Solar, nem de outra galáxia. Estou falando de um pequeno reino, que é na Terra, hoje. Então, é isso. Eu acho que com isso eu concluo aqui. Eu vou terminar o compartilhamento. Pronto. E agora eu acho que a gente pode conversar. Eu acho que inicialmente a gente pode fazer até a questão de perguntas, até com a gravação mesmo. Depois do papo, a gente pode conversar depois. Alguém quer colocar alguma coisa? Oi, Aberto. está me ouvindo? Sim. Luiz, boa tarde. Cláudio, mas tudo bem. Aham. Ouve só, eu vou até me colocar logo, porque eu já estou para ter que pegar no trabalho, né? Em cima dessa colocação de bem e mal, já que se falou no ser humano ser bom, né? Está se relativizando também essa questão do bem, né? Então, bom ou bem está dentro de um universo daquilo que a gente acha que possa ser certo ou não. E você até colocou bem no começo essa condição, vamos dizer assim, por relatividade. Qual o resumo que eu vejo disso tudo? Já que nós somos evolucionistas, então a gente acredita que temos estados de consciência. Então é uma inerência atual ainda do ser humano, em cada um com seu grau de consciência, de cair numa situação em que tenha provocado um bem ou provocado um mal por relatividade. Porque o bem e o mal em si, como uma criatura, vamos dizer assim, uma coisa à parte de nós, isso não existe. É como uma crença do cristianismo, né? Quando se criou o céu e o inferno. Então, nós, teosofistas, não encaramos dessa maneira. E, para fechar,
lembrando de uma das leis herméticas, né, de Hermes Trismegisto, esse princípio da dualidade, que já se fala do bem e do mal. Na verdade, tudo funciona como numa régua, onde a coisa funciona como uma mesma natureza, só que com graus variados. Por isso que num grau X, o meu bem pode ser o mal para terceiros. E terceiros, o mal deles pode ser até um bem para mim, porque a gente sabe que a questão da dor, do sofrimento, é uma intenção construtiva, né? Também não existe uma punição, como muita gente conhece o karma por esse lado. Não, o karma ele é um ajuste da lei dharmica. Então, tudo segue um ajuste. E aí tudo vai ser o quê? Uma resultante construtiva para que a gente saia da nossa zona de conforto e descubra as coisas. Não é? Então, é assim que eu vejo essa questão toda, como funciona do bem e do mal. Nós teremos milhares de exemplos no nosso mundo onde são claramente mostrado o mal ou claramente mostrado o bem, mas você mesmo colocou também uma questão de cultura, naquela cultura em particular, né? Quem sabe sacrificar aquela comunidade, o sacrifício é um bem que atende àquela moral. Então, a gente não pode até se intrometer, senão nós viramos uma ovelha negra no meio de ovelhas negras dentro da nossa visão. Então, resumo, tudo é muito relativo e é uma condição natural nossa, não é? Eu não vejo como uma essência do ser humano ser bom ou ser mal, né? Tudo é uma graduação. Obrigado pela palavra. Nada. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Gente, vocês estão muito quietos. Alguém mais? Vamos lá. Vamos lá. Olha, Cláudio, eu estou que nem você. Eu estou sem respostas, porque se o ser humano é essencialmente bom ou ruim, ou se é a sociedade que deturpa, eu não sei, porque quando a gente pensa em termos kármicos, a gente já traz algumas tendências. Irmãos são criados juntos da mesma forma, mas uns têm um comportamento, outros têm outro. Também a gente pensa quando a gente era criança, que a gente era inocente, que a gente acreditava, confiava, achava que tudo era bom, mas logo que a gente vai para a escola, a gente vê que a coisa não é bem assim, né? A gente já tem que se defender desde pequenininho na escola, né? Na convivência. Você até citou o Big Brother. Ali existe uma disputa por um dinheiro, por um prêmio. E então a competição é natural. Mas, independente da competição, no começo eles chegam, todos tão amigos, tão bacana, e depois começa, porque a própria convivência, os hábitos, as tendências de cada um vão criando atritos. Não é só a competição, né? As alianças são feitas e as inimizades também, dependendo dos temperamentos. Então, eu não sei dizer como seria se a gente tivesse uma sociedade perfeita, ou pelo menos mais equilibrada, se as crianças que chegassem não teriam tendências, se não teria que haver punição ou regras que limitassem. Você vê o caso do botão que você falou, né? Não pode se misturar com outras culturas, não tem internet e tal. Aí fica mais fácil dar esse controle. Eu queria ver com internet, com baile funk aparecendo, com estrangeiro circulando, fumando maconha que fosse e tal, como é que eles iam fazer para manter essa... Então, ou restringe, coloca regras muito rígidas, ou então não tem jeito, porque se der liberdade, o ser humano vai... Então, sinceramente, eu não sei o que vocês acham aí, mas eu não sei dizer se o ser humano é naturalmente bom ou se é a sociedade que interfere. No caso do botão, eles na verdade, eles não conseguiram controlar totalmente, né? Porque eles tiveram que liberar a TV e a internet, né? Não houve como segurar.
Então, assim, em termos de contaminação cultural, né, isso já está acontecendo, né? Agora, o que eles restringiram realmente foram os casamentos, né, os relacionamentos. Agora, eu não sei se esse tipo de solução também perdura por muito tempo, né? Agora, algumas coisas que nós vemos lá são interessantes, né? A questão do respeito à natureza, né? Da cobertura da lei, que tem que preservar 60% no mínimo, né? Então, algumas coisas a gente tem que lembrar que nós ainda estamos vivendo num mundo muito imperfeito. Mesmo quando a gente fala de pária, e pária seria segundo aquela escala de mundos, né? Seria o terceiro, né? Que eles chamam de mundo de regeneração. Ainda existem 2 além. Então, mesmo com toda essa coisa aí, aquele não é um mundo perfeito. Mas eu garanto que não é um mundo que, não sei os problemas que eles têm, eles devem ter os problemas deles lá também. Mas é aquela coisa, não é uma sociedade que a gente tem medo de sair na rua, entendeu? Muitas vezes tem bala perdida, tem assassinato, tem uma opção de coisas. Isso não tem. Então, nesse ponto, eles estão bem à frente da gente. Agora, é aquela coisa, é olhar para essas situações e ver o que faz sentido para mim que eu possa incorporar no meu cotidiano agora, né? Porque eu acho que isso é uma questão de massa crítica, né? Em geral, aquela coisa do caso do centésimo macaco, né? A partir do momento que a gente vai atingindo uma certa massa crítica de população, e uma vez eu tive a curiosidade de ver isso, de fazer o cálculo acho que em torno de, eu fiz o cálculo, acho que para 7 bilhões de pessoas, e a massa crítica, segundo uma fórmula que foi apresentada lá, que eu não lembro de cabeça, eu fiz a simulação, e não dava 10 mil pessoas para você atingir uma massa crítica de evolução. Quer dizer, não é tão difícil, não. É isso que me dá esperança, né? Porque a análise do segundo segmento que eu fiz da sociedade, você fica extremamente desanimado, né? Você olha, a gente é isso, a gente é isso, a gente é aquilo. Sim, a gente, talvez o verbo não seja nem adequado, a gente não é aquilo, a gente está naquele estado. Então, pode ser que não... Eu quero crer que no futuro próximo a gente vai atingir um outro estágio melhor, superior a esse. Muito bem. Você falou bem essa questão de massa crítica, porque realmente eu e a Regina, a gente gosta muito do Rio de Janeiro de uma época, a gente gosta de bossa nova, essas coisas. E eu lembrava de um Rio que era tão bom de se viver. A gente andava na rua sem medo, andava de noite, sem preocupação de assalto, dessas coisas. As pessoas eram mais educadas, havia mais poesia, as pessoas... Tinha, claro, sempre tinha. Inclusive, tinha até a moça que trabalhava para a gente, que ela morava na comunidade, no antigo Sacopã. E eu com meu pai, a gente cansou de levar a Shirley lá na comunidade, o pessoal chegava lá, ai, que legal, via todo mundo ver, porque o carro do meu pai e tal, era novidade lá. E as pessoas eram amistosas, recebiam bem a gente, não havia essa competição, porque essa desigualdade, então vocês são péssimos e tudo. Sabe? E aí eu fico pensando, para onde foi essa massa crítica? Como é que surgiu tanto tráfico, tanta milícia, tanta coisa? Como é que, de repente, explodiu tudo isso e a gente hoje vive nessa condição no Rio de Janeiro? Realmente... Mas, Lélia, eu acrescentaria que a semente do presente está no passado. Tá? Havia, anos 50, uma divisão social entre ricos e paupérrimos assim, muito significativa, né? Uma elite, uma burguesia muito forte, etc. Mas, assim, sob o ponto de vista teosófico, o discernimento, a discriminação é importante. A todo instante, perante o viver, nós estamos discriminando. É bem, é mal, está em cima, está embaixo. A manifestação, segundo a visão esotérica, ela é dual.
é mal e bem, em cima e baixo, positivo, negativo e tal. Agora, a nossa consciência perante o fenômeno da vida, o fenômeno dos ambientes extremamente agradáveis, extremamente elegantes, pessoas finas, pessoas educadas, etc., e a grosseria, a violência do ambiente urbano que nós vivemos. Nosso viver é perante essa dicotomia, esse contraste agressivo da vida nos tempos modernos. O Cláudio enalteceu bem, ele estabeleceu uma radiografia de nossa sociedade. Competitiva, é do pódio, ouro, prata e bronze. Os losers, os perdedores, é a grande maioria, né? E agora, com o Covid, a morte está na esquina, a morte está no respirar, você sair para um passeio e respirar, e pode significar a tua passagem para o Devachan poucos dias depois. Então, nós estamos perante um ambiente, um momento assustador. Agora, o modelo do Butão é um modelo bonitinho, mas ele me causa uma certa prevenção, porque ele se isola. Você veja, olha, não pode casar. Eles se julgam tão perfeitos a ponto de se autoprotegerem. Ou seja, estão blindados com relação ao mundo exterior, que é mau. Olha, pernicioso, pessoas competitivas, etc. e tal. Mas estão isolados. E o isolamento e a separação é o fundamento das guerras, é o fundamento dos conflitos, é o fundamento das diferenciações, né? Não, preto, branco, hétero, gay, e assim por diante, teosofista, espírita. Então, o tema do Cláudio é muito propício por conta a teosofia preconiza a fraternidade universal. Então, ela nos chama a responsabilidade de uma visão além, eu diria até, além do homem bom e além do homem mau. Ou seja, reconhecer no mantra da unidade que nós recitamos, né? A luz oculta que brilha em toda criatura. Olha que beleza, que transcendência e que grande desafio para cada um de nós observar essa palestra do Cláudio hoje e exercitarmos, na medida do possível, a fraternidade universal com essa mudança no olhar. Reconhecer, mas reconhecendo as coisas perniciosas, maliciosas, predatórias, né? Anti-humanas, né? Mexe com a alma, mexe com a essência de cada um de nós. E reconhecer fenômenos extraordinários, Dulce, Calcutá, Mahatma Gandhi, e tantos outros, né? São Francisco de Assis é o meu grande arquétipo, modelo, né? Mas Dom Helder Câmara, que figura extraordinária, de uma bondade, de uma religiosidade, de uma beleza. Então, esse olhar nosso, esse olhar da fraternidade universal, que a sociedade teosófica suscita, que ela incentiva e inspira cada um de nós, é um olhar muito amplo, é um olhar holístico, né? Então, é isso que eu tenho que comentar sobre o que foi apresentado. Estranho, né? Olha, deixa eu compartilhar umas ideias aqui com vocês. Eu acho interessante uma figura que eu aprendi há muitos anos, quando eu estava começando a entrar nessa área esotérica, que nós seríamos como um diamante bruto. Ah, né? que lindo. Quer dizer, lá dentro existe uma essência divina. Só que esse diamante vai ter que ser o tempo todo mexido, burilado, até alcançar o seu brilho, o seu valor. Então, isso leva milênios, isso leva toda uma caminhada muito difícil mesmo. E a gente, na própria teosofia, a gente ouve, por exemplo, a história dos Manus, né? Que quando eles querem preparar uma nova raça, no sentido de uma outra humanidade, o que eles fazem? Eles selecionam o grupo que é compatível com aquele ideal e separam o grupo. Olha só, o Cláudio falou do Butão. É exatamente isso que os Manus fazem. Eles separam uma humanidade, né? Aquela humanidade evolui ali nas suas questões,
até um certo ponto. No momento que ela atinge aquele objetivo que foi proposto, o que acontece? Ela vai ter que se misturar com os outros, porque ela vai ter que compartilhar aquilo que ela desenvolveu dentro de si. Então, quer dizer, isso são aprendizados para a gente também, né? Um país que eu admiro muito é o Japão, porque é um país que sofreu terrivelmente, que foi destruído na guerra, uma grande parte, que vinha de um sistema onde não se podia olhar para o imperador, onde ninguém podia usar as cores do imperador, ou seja, do feudalismo, vamos falar sério, né? Que os caras se matavam, por exemplo, né? Os lutadores lá, os guerreiros, né? Se eles não atingissem o objetivo que eles tinham que atingir. Então, quer dizer, um país de uma rigidez tremenda e que viveu também muito encapsulado ali na deles, né? Depois que aconteceu a guerra, que foi aquela coisa horrorosa, mas que aconteceu algo diferente, porque minou aquela autoridade suprema, minou aquela diferença entre o imperador e o seu povo. Eles mantiveram respeito pelo seu imperador, é um país muito respeitoso das suas tradições, mas acabou aquilo. Veio uma coisa de liberdade, de acesso a meios de comunicações, e a forma como eles lidaram com isso é assim impressionante para a gente observar como que eles conseguiram manter uma unidade entre eles, uma forma de ser, um jeito assim de civilização que eles construíram, mesmo com a diferença total e com a convivência com o resto do mundo. Então, eu acho que esse é um povo que tem muito a ensinar para a gente. E isso, se a gente observar, aconteceu no passado também. Aconteceu com os vikings, aconteceu com os celtas, com vários povos que depois tiveram que se juntar com outros e criaram coisas muito novas. Então, isso é um aprendizado para nós. Não sei em que momento nós estamos numa transição enorme, né? Estamos aprendendo muito. Esse tal de Covid está sendo uma coisa terrível, que a gente não sabe nem para onde que vai depois de tudo isso. Mas o fato é que tudo nos leva a pensar que realmente existe essa evolução, uma evolução de consciência dentro do ser humano, e que nós estamos no meio dela. Assim como a gente olha para a idade da pedra e vê lá um ser humano irreconhecível para nós no momento de hoje, sei lá, daqui a 500 anos, também acho que vão olhar para a gente de uma forma meio assim. Quem é aquele pessoal lá, né, que tinha esse negócio de milícia, não sei o quê, bonde, não sei do quê, um negócio estranho, entendeu? Então, agora, na essência, nós somos o tal diamante, o tal que tem que ser lapidado ao longo de várias encarnações, de uma evolução toda. Mas o fato é que também tem a questão kármica. Então, se você teve uma experiência ruim até agora e você vem com a mochila carregada com uma porção de coisas ruins, isso vai aparecer. E como a Lélia falou, já aparece na escola. Você vai ter que conviver com aquelas crianças terríveis, entendeu? Aquele que bate nos coleguinhas, aquele que te humilha, que faz bullying. Eu, por exemplo, que era uma menina mais assim, eu era quieta, mas se mexesse comigo eu era brava. E eu te digo que eu muitas vezes tive que defender colega, porque eu soltava o cachorro, entendeu? Eu dava um tchan daqueles e botava ordem no circo, sozinha, como criança, porque me irritava ver determinadas coisas acontecerem. Eu briguei por causa de colega gay, eu briguei por causa de gente que destruía as coisas na aula, enfim. Eu tinha uma hora que eu tinha que sair da minha tranquilidade silenciosa, porque eu era mais silenciosa, para encarar aquilo de alguma forma. Eu era reativa nesses momentos. Então, quer dizer, é um jeito de ser, cada um tem sua função dentro de uma estrutura, e a minha era essa. O que eu vou fazer, né? Uma vez eu briguei com uma turma inteira, eu com a minha coleguinha, que era filha de um deputado, mas ela era gente boa, não tinha nada de, sabe?
e nós brigamos com a turma inteira, porque eles eram umas meninas muito metidas e que jogavam a gente para o lado, porque a gente não era metido, entendeu? Então, quer dizer, é uma luta que já vê desde criança. Crianças malvadas que maltratam animais, por exemplo, uma coisa que me irrita profundamente. Então, a gente sabe que traz uma bagagem. Isso aí não tem jeito. A bagagem está lá. E eu, inclusive, já li uma vez no consultório um estudo científico mostrando isso, dizendo, olha, não adianta ficar, é mais ou menos isso, não adianta ficar enrolando nem voltando panos quentes, porque tem gente que já nasce ruim mesmo, entendeu? Então, é uma coisa que você observa, é real. Agora, como lidar com isso? Isso não quer dizer que você vai carimbar, não. Você tem que lutar com aquilo, você tem que tentar conscientizar a pessoa, entendeu? A convivência com outros completamente diferentes ajuda. A gente aprende o tempo todo com o outro alguma coisa. E é isso. Eu também não sei qual é a resposta de bem, de mal. Eu vejo também aquela coisa que o Luiz mencionou, do caibalho, né? Aquela tábua que está para cá, que está para lá, aquela dualidade, né? E que ponto da régua está mais para cá, está mais para lá, e o equilíbrio que é feito durante as encarnações pelo karma. Eu vejo assim, o negócio que não é que você é que você está. Porque no nosso idioma existe uma diferença completa entre e estar. É aquilo que jamais vai mudar, né? Teoricamente. Estar, não. É um momento de evolução, um momento de estar vivo, um momento. Não quer dizer que daqui a 2 encarnações a pessoa não vai ser outra pessoa, né? A gente sabe, por exemplo, os japoneses fizeram muita coisa feia na guerra. Então, não vamos dizer que eles são muito bonzinhos. Não, mas, não sei, eles têm uma civilização que ensinou alguma coisa a eles e eles aprenderam com a lição que eles levaram da vida. Eu não estou defendendo ninguém, aconteceu, mas bonzinhos eles não foram. Vai falar lá para os chineses que eles eram bonzinhos, né? Eles tiveram campo de concentração também, coisa que não é muito comentada, mas aconteceu. Então, assim, eu olho a coisa tentando aprender com a história, tentando aprender com os exemplos que eu vejo, mas definitivo, bater o martelo, não consigo fazer isso. E acho muito difícil mesmo. Bom, já falei a beça, agora outro tem que falar. Vamos embora. Eu acho que isso aí realmente é o objetivo, foi o que eu falei. Eu particularmente acho também isso, né? Que não existe uma natureza boa ou má no ser humano. Nós temos tendências que nós trazemos da nossa vida, nossa experiência de várias encarnações. Existe, com certeza, a influência do meio ambiente também sobre onde a gente encarna, ou quem a gente encontra no meio do caminho. Existe isso também, é uma combinação. Então, eu diria que nenhum está certo, nem o outro, é aquela coisa. Nós temos caminhos muito individuais, né? Só que dentro desse individualismo, desses caminhos, a gente poderia criar uma sociedade que fosse mais fraterna, né? Acho que a questão da fraternidade, isso é inegável. Acho que o caminho da fraternidade é um caminho que eu acho que, para mim, está muito claro que cada vez mais nós vamos ter que compartilhar as coisas, né? E não precisa todo mundo ter carro, não precisa todo mundo ter o seu. Muitas vezes é uma opção de coisas que eu olho e vejo, né? Eu gosto muito de viajar. Por que eu preciso ter as malas que ficam lá dentro dos armários quase o tempo todo? Seria muito mais jogo se eu não tivesse que comprar uma mala. Um pool de malas lá, eu vou lá quando precisa, eu pego a mala, alugo a mala, sei lá. Se eu sou sócio do clube da mala, alguma coisa parecida com isso, entendeu? Até o carro também, por que eu tenho que ter carro? Não precisa mais carro, não é só a questão do Uber, mas eu poderia muito bem, eu quero trabalhar de carro, eu pego um carro aqui, num local, e deixo o carro no centro do Rio de Janeiro, quando eu voltar eu pego outro carro e venho.
entendeu? E assim, cada vez mais os objetos vão ser... Cláudio, eu queria citar um exemplo esquisito, que é o seguinte: vamos supor que nós construímos um conceito muito positivo sobre alguém, sobre uma liderança, um líder. Nossa, que pessoa boa, que pessoa justa, que isso, que aquilo. O curioso é que, a partir do momento que você solidifica um conceito, seja ele qual for, benéfico ou maléfico, isto é um pré-conceito. Então, o observar, o discernir a realidade exige um constante ato de observação, um constante ato de discernimento, um constante ato de conferência daqueles preconceitos que nós carregamos em cada um de nós. Preconceitos construídos cuidadosamente. Nossa, fulano é uma maravilha. Tornou-se uma coisa diferente com o tempo, com o trauma, com um desajuste psicológico. Aquela pessoa não corresponde mais àquele modo que você estruturou, que você pensou. Então, a realidade não é um bloco de gelo congelado. A realidade é dinâmica. Isso exige um cuidado redobrado de nós, que falamos em meditação, concentração, contemplação da vida, da realidade. Olha aqui, é bonzinho, fulano é uma maravilha. Vai conferir, confere a vida íntima dele, as relações dessa pessoa. Muitas das vezes é um tiranossauro rex no âmbito familiar, é um tiranossauro rex no âmbito da instituição que ele congrega, não é? Nós somos, em que medida a é teosofista e nós, muitas das vezes, somos tiranossauro rex em nossas relações. A fraternidade universal, quantas vezes deixamos de lado a fraternidade, o carinho, o aconchego, a compreensão e somos agressivos, né? Porque somos demasiadamente humanos, né? Agora, reconhecer, enxergar isso na devida proporção é um desafio e tanto, em que elementos do malévolo e elementos do anjo celestial que ambos habitam o nosso ser, né? Em nossas ações do dia a dia, porque quem dá os títulos são os outros, não somos nós. Nós somos extremamente benevolentes com nós mesmos, né? Não, somos bonzinhos, não. Justiça é comigo mesmo. Equidade, equanimidade, nossa, sou eu. Então, é autoconhecimento, autodomínio, percepção das coisas. Eu estou falando isso como filosofia livresca, né? A teosofia, a todo instante, insiste e reflete com cada um de nós dessa maneira. Não estou falando novidade nenhuma para todos vocês, eu sei disso. E o Antônio? O Antônio quer falar alguma coisa? É porque depois eu vou tirar a gravação. Estou aproveitando aqui. Estou aproveitando. Cláudio, obrigado aí pela exposição e provocação, na realidade, né? As provocações foram boas. E queria só comentar que existe uma coisa na vida que é um senso comum, que todos nós vamos concordar 100%, que a vida é mudança, né? Não tem outra característica mais fundamental da vida que é mudança, transformação. Os gregos falavam isso com Parmênides através de o rio é sempre o mesmo e o sempre outro. Ou seja, é difícil a gente, ao mesmo tempo que a gente sente necessidade de cristalizar uma experiência, consolidar, né, coagular uma experiência, e também renovar, porque senão a gente fica preso àquela experiência. Mas são duas coisas que vivem em conflito dentro da gente mesmo. O Sérgio acabou de falar em relação à expectativa do papel do outro, né? Esse é um drama muito forte. Eu estava vendo a apresentação, que eu gostei muito, e estava vendo esse jogo da dualidade, né? Porque na vida tudo é dual, não tem... O movimento se faz por a interação da dualidade, né? Dessas duas forças. Eu estava ficando aflito já, sem nenhuma alternativa, por onde a gente vai parar, né? Vai ficar... E aí, a questão do planeta Hipária foi muito interessante,
E nos enunciados do comportamento do IPARE dava para ver que já tivemos alguns ensaios aqui no planeta Terra a respeito disso, né? Algumas sociedades já tivemos já ensaios nesse sentido, ensaios no plano mais ideológico, no plano mais ideal, perdão, no plano mais ideal, nas teorias, e algumas vezes em algumas pequenas e poucas sociedades também já tivemos. Então, estamos em sintonia já com essa nova dimensão, esse novo degrau, esse terceiro degrau da sociedade. E o Butão, como é que se expôs, é uma alternativa, né? E nesse progredir das ideias, da exposição, eu fiquei pensando exatamente na massa crítica. Eu pensei, em que momento do planeta que a gente vai poder ter um número determinado de países ou população, né, em que possa realmente ser um número que influencia a globalidade do planeta Terra. Fico imaginando. De fato, existem coisas que a gente pode até criticar em relação ao Butão pelo isolamento e tal, mas, vamos dizer assim, está puxando o bonde da questão dos novos valores, né? Fiquei pensando em que momento a gente vai fazer essa virada, né? Porque tendo uma massa crítica, tudo vai ficando mais fácil. Eu fico pensando aqui no Rio, em que existe uma série de pessoas morando nas ruas, drogadas, de todo tipo de drogas, lícitas e não lícitas, diariamente se bebendo nos bares, muito, e se drogando. Eu fico pensando, esse é um reflexo da nossa sociedade como um todo. E, na realidade, assim, atacar o doente não vai adiantar muito. A gente tem que ter cuidado do corpo, né? O corpo social está muito doente. Então, no momento que a gente tiver um pouquinho mais de consciência, de equilíbrio, a massa crítica pode reverter isso com toda tranquilidade, né? Essa pesquisa foi feita na década de 60 com os meditadores da meditação transcendental. Foi convocada uma pesquisa científica, então, inclusive, controlada. Foi feito um chamamento para uma cidade pequena nos Estados Unidos, com um número determinado de meditadores em relação à população, que foi escolhida com um índice alto de ocorrências policiais, e depois de 3 meses foi feita uma checagem, depois de 6 meses foi feita uma outra checagem, com os meditadores fazendo somente 3 meditações, parece, por dia, e houve uma queda brusca e acentuada dos níveis de ocorrências policiais, de agressões e etc. Né? Então, a gente já sabe a receita. A gente já sabe que, em grande parte, a crise que a gente tem do ser humano são os valores que a gente precisa resgatar, né? Resgatar ou cultivar. Recordo que aquela história da transição planetária não é o planeta que está na transição planetária, né? Quem está na transição planetária é o ser humano. Então, o planeta, quando dá um espirro e dá uma sacudida como um terremoto, para ele não é nada. Uma fogueira na superfície para o planeta, isso não significa absolutamente nada. Um maremoto, nada. Um tsunami para o planeta não significa absolutamente nada. Mas para o ser humano é o fim do mundo. Então, é o ser humano que precisa fazer a transição planetária. O planeta está indo muito bem. Ele, por si mesmo, dá conta dele próprio. Que a hora que ele quiser, como ser vivo, ele faz a coisa acontecer e põe todo mundo debaixo d'água. Já tivemos vários ritos, né? Vários mitos, que houve um recomeço do povoamento a partir de um dilúvio. Isso não é só bíblico, teve outros relatos também, né? De Plotino, por exemplo, há 26 mil anos atrás. Mas eu acho que nossa crise principal é a crise de valores, né? Quando a gente observa o que está faltando, não está faltando comida na mesa, porque o planeta é extremamente rico. Falta distribuição igualitária, uma distribuição mais humana. Falta sensibilidade, faltam muitos valores, né? Eu acho que a injeção é justamente cultivar valores que sejam valores de luz, né? E
Eu acho que tem, para encerrar, assim, meu comentário aí sobre a palestra, a questão mais importante aí é a consciência. Quando a gente tiver realmente a consciência da necessidade de mudança, a gente vai fazer a mudança. Se a gente não faz a mudança, digo, nossos amigos na cidade não fazem mudança, é porque ninguém está sentindo a vontade de fazer mudança. Está indo bem, né? Se há muita falação e pouca prática, é porque as pessoas se sentem bem, até mesmo de ficar falando. Está confortável, porque não afeta muito, né? Discursos bonitos, um ecologista discursando com cigarro na boca e uísque na mão. Não, está muito bonito, está ótimo, está perfeito. Ai, que coisa maravilhosa. Mas, enquanto a gente tiver essas incongruências, nada está feito. Tem muito o que fazer. É melhor fazer coisas bem feitas do que ficar só pensando e elaborando, né? Era só esse comentário. Muito obrigado, Cláudio. Nada. Suzana quer fazer algum comentário? Então, falta você. Depois eu peço para o Cláudio também fazer encerramento, aí a gente suspende a gravação e depois vamos conversar. Está fechado o microfone, Suzana. Essa separação do bem e do mal, do bom, do ruim, isso só acontece aqui agora, né? Nessa manifestação, né? Que está bem definida, que é na quarta ronda. Né? É quando acontece está acontecendo essa interação, né? Entre o espírito e a matéria. Por isso que nós tomamos como referência o bem e o mal, né? Só assim a gente consegue definir bem. E até para encargo de consciência, né? Para você se sentir mais à vontade, mais em paz, você se posiciona numa posição ou na outra. Mas esse negócio do você está fazendo bem ou está fazendo mal é sempre em relação à natureza ou em relação ao próximo, né? Quando a pessoa chega para você e fala bem assim, eu vou beneficiar fulano no meu testamento. Aí eu falei, você vai beneficiar fulano ou você está querendo prejudicar alguém? Entendeu? Tem sempre os dois lados de qualquer ação. Né? Então, isso aí, o bom e o mal, é muito relativo, realmente. E a gente fica nesse jogo, né? Das leis que são impostas no aqui e agora pelos homens e nas leis que a gente está começando a ter contato, né? Através da teosofia, né? Porque o homem vai evoluir através das encarnações, através dos ciclos, e quando acabar essa, vai começar outra. É como você falou, Regina, lá no Butão, eles já estão preparando uma nova humanidade, né? Porque o Manu realmente ele consegue juntar num espaço uma determinada quantidade de pessoas que vai dar origem a uma nova humanidade, né? Que na teosofia chama uma nova raça, né? Mas eu acredito que o ser humano, na sua essência, é um diamante bruto, então ele é bom. Ele só está nesse caminho, né? Que para a gente está sendo de muito sofrimento. Mas se você considerar o sofrimento também como evolução, né? Faz parte do karma, e ele está sendo acelerado, né? Se você considera sofrimento, considere que o seu karma está sendo acelerado aqui agora. Aí você tem que receber com alegria, né? E ficar em paz com ele, né? Encontrar uma maneira, né? De você viver realmente no aqui e agora sem sofrimento. Sem valorizar o sofrimento, não é sem sofrimento. É procurar a razão, a origem desse sofrimento, né, como parte
do caminho kármico que a gente está aqui agora para percorrer. Então, é isso que eu tinha. Vou pedir o Cláudio, então, para fazer agora o encerramento dele, e aí depois a gente fica conversando aqui entre nós. Tudo bem? Ok. Bom, eu agradeço mais uma vez pelo convite, né? É sempre bom falar com vocês. Como eu falei no início, é um tema espinhoso, né? Acho que o Sérgio gosta muito de usar esse termo, né? Espinhoso. Que não é muito palatável, fácil assim de lidar, né? Mas acho que a gente tem que lidar com esses temas mesmo, tem que conversar sobre coisas que existe diversidade de opinião, que nos instiga a pensar, né? Porque só se ficar no facinho, ficar vendo televisão, com tudo digerido, né? Não. O ideal é que a gente leia, que a gente escute diversas opiniões e com isso a gente vai sendo desafiado nos nossos paradigmas, né? Nas nossas ideias. Muitas vezes surge uma ideia completamente revolucionária, muito melhor do que a gente tem. Então, a minha ideia, por isso que eu digo, eu não tenho a pretensão, quando faço nenhuma palestra, quando proponho nada, e dizer o que eu estou falando é a verdade, é a melhor ideia, é uma ideia que eu coloco. E aquela ideia muitas vezes gera frutos, gera discussões, e isso é que é o objetivo. Entendeu? Mexer um pouco para que a gente não fique estagnado, porque, afinal de contas, eu entendo que o nosso caminho é evoluir. A gente não evolui sem isso. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Cláudio. Foi muito bom trazer essa discussão. Essa discussão realmente é muito importante. E, assim, cada um colocou aí um pouco de matéria para a gente pensar, estudar, tentar compreender. E é esse o objetivo mesmo. Nós nunca vamos melhorar se nós não fizermos isso. E muitas pessoas com uma sintonia parecida, pensando juntas, podem realmente trazer algo novo, pensar o novo, porque eu sempre tive aquela ideia de que ninguém é melhor do que todo mundo junto. Então, nós todos juntos podemos realmente chegar a algum ponto importante, né? Vendo os lados que cada um vai colocando. Muito obrigada, Cláudio, e espero que você daqui a pouco esteja de volta aí com outra palestra para botar outras coisas na nossa cabeça, tá bom? Obrigada a todos, e foi muito boa essa reunião entre nós, gente. Eu vou, então, agora terminar a gravação, mas vamos continuar à vontade para conversar.